Beleza, vamos fazer aqui o exemplo para um modelo muito parecido, também medição direta, porém, em vez de medir uma massa de um sólido, eu vou medir, quer dizer, um sólido com forma bem definida, né? Que não precisa de um recipiente para contê-lo. Agora, se for pó, cristal, líquido, aí, alguma coisa amorfa, aí eu preciso de um recipiente. Aí tem aquela velha história, né? Ah, põe o recipiente na balança, aperta o botão de tara, e mede a massa do que você está querendo medir. Será que isso é a melhor coisa a se fazer? Queria que vocês me dessem uma ideia aí. É certo tarar a balança? Imagina se o cara tivesse calibrando a balança, toda vez que ele colocasse se bem que calibração não, né? Porque peso é sólido. Mas pensa o cara vai preparar uma amostra, vai medir uma massa de amostra, né? E aí o cara põe o recipiente lá e tara, e põe a amostra. Que isso pode acontecer, hein? Que pode dar problema aí? Você acha algum indício de ser uma ação estranha? Atrapalha a confiabilidade? Pode ser porque a própria tara dele não tem essa incerteza, né? O que eu acho que Teoricamente. você quer dizer, eu acho que você está querendo dizer que você não tem informação de como se comporta o sistema de Isso, tara, né? isso. É um dos argumentos. É isso mesmo. São duas razões principais, né? Quer dizer, uma acaba que uma implica na outra. Quando você coloca uma massa de 5 gramas, você está olhando a informação de calibração a respeito de 5 gramas. Só que quando o recipiente pesa 30 gramas, 50 gramas, e você tara, você está obrigando a balança a te mostrar zero, quando na verdade ela está sofrendo uma influência de 50, sofrendo uma carga de 50. Então, na hora de olhar o certificado de calibração, você vai olhar errado, vai olhar o de 5, quando na verdade já está no nível 50. Ela que não está te mostrando, porque você apertou tara. Primeira razão. E a segunda razão é exatamente isso aí que foi dito. Que garantia que você tem que ao apertar a tara funciona da mesma forma para 5 gramas e para 50? Nenhuma. Às vezes a tara para o que seria o offset, né, uma tara de 5 para mostrar zero, se comporta de uma maneira, né? Ela tem uma dada incerteza naquela carga de 5 sendo aplicada. E quando eu estou em 50 e aperto para zero, ela pode se comportar de uma maneira diferente. Não existe uma calibração da tara, né? Então, não é recomendado. É claro, balança, restaurante é uma coisa mais grosseira, né? Você vai ter uma diferença ali, talvez de 1 centavo, nem isso, né? Nem isso. Então, agora, falando de medição de massa com rastreabilidade metrológica, que não é o caso do balanço de restaurante, não é o objetivo da medição atender uma, uma legislação, né, específica, é, para uma avaliação de conformidade, não é recomendável tarar, não, por esses motivos. Então, a gente está fazendo esse segundo modelo aí, tá, para considerar esse caso de que não tarou, que é o certo a se fazer. O certo é colocar o recipiente, anotar a massa. Essa massa pode ser chamada de massa do recipiente ou massa de tara. E a massa da amostra M-rep que você está vendo como primeira variável, ela vai ser a massa do conjunto. Por isso eu faço a massa do conjunto menos a massa de tara, como você está vendo aí, e as suas correções. E outra coisa, fazendo dessa forma, a resolução da balança entra no resultado duas vezes, e a calibração também. Porque incerteza, claro, se não for covariância, ela não vai se subtrair nunca, ela só vai somar, né, quadraticamente. Então, você vai ter um modelo mais completo, mais rigoroso. Para dar um exemplo aqui, né, não vou contar o santo. Primeira vez que eu fiz curso de incerteza, lá, quando estava começando a estudar, eu fiz essa pergunta para o instrutor.
A resposta que eu tive foi a seguinte: não, não tem problema nenhum, não, isso é só um offset. Eu sei porque a minha memória é boa. Mas ainda bem que o conhecimento foi melhorando. Isso eu estou falando lá nos idos de 2010, por aí. Mas as coisas vão melhorando, né? As pessoas vão aprendendo, vão adquirindo conhecimento com o tempo. E aí a ideia de uma ciência, de consolidar uma ciência, que, no caso, tem uma particularidade que é interagir com outras ciências. Né? A metrologia, para ela existir, a metrologia só existe quando ela é combinada com uma outra ciência. Porque a metrologia em si não faz medição, né? Ah, vou fazer a medição na área de metrologia. Não existe isso, né? Você vai fazer uma medição na área de mecânica, na área de química, na área de biologia, civil, elétrica, né? Então, a metrologia depende de existir outras áreas. Então, a gente tem que melhorar o conhecimento em cada interação que a gente tem com as outras áreas. Não é simplesmente empurrar aquilo que o cara leu numa apostila para a goela abaixo dos alunos, né? Mas, enfim. O ideal é não tarar. Claro que medidas grosseiras, né, coisa que não tem a necessidade de um rigor muito grande, o pessoal vai acabar tarando. Mas quanto mais sensível for a balança, mais problema você vai ter. Por exemplo, ensaio de particulado em chaminé, concentração de material particulado numa chaminé, tem uma pesagem que ela é tão precisa, a balança tem 6 casas decimais, deve estar custando uns R$ 100.000. Você não pode simplesmente apertar o botão de tara. Nem sei se essa balança tem botão de tara. Acho que nem deveria nem ter. E eu acho que nem tem. Porque ela está medindo uma coisa da ordem de microgramas, né? Então, nem pensar em tarar. Beleza, vamos para o modelo, então. O cabeçalho é o mesmo, tá? Se depois você decidir inutilizar essas duas últimas colunas aqui, depois é só limpar conteúdo. Assim. E agora? Agora é só listar as grandezas, né? Vamos chamar da seguinte forma aqui, ó. Massa do conjunto em condição de repetibilidade. Mas correção de calibração da massa do conjunto. Correção de resolução da massa. Aí tanto faz que vai ser a mesma balança. Massa de tara ou do recipiente em condição de repetibilidade. Correção de calibração da massa de tara. Correção de resolução da massa. É a mesma também. Símbolos. MREP, MCCAL, MCRES, MTREP, MTCCAL, MTCRES. Obviamente que esses dois aqui são iguais, né? Poderia até dar o mesmo nome. Não tem problema. Agora, vou copiar aqui mais ou menos. Vamos fazer o mensurando aqui de uma vez? M amostra, igual. O que é o mensurando? É a soma dos 3 primeiros, menos a soma dos 3 últimos. Vou acrescentar uma linha aqui, depois eu explico. Beleza.
Aí você pode escolher qualquer ordem, né? Vamos começar agora pela incerteza combinada. Vai ser raiz da soma de quadrados. Qual a coluna que eu vou pegar agora? Vamos ver se alguém acerta. Quem que soma debaixo da raiz dos quadrados para eu fazer a incerteza padrão combinada? A contribuição? Aí. Agora foi, né? Agora foi. 22. É. Por enquanto, vai ser desse jeito. Tá? Todo mundo independente, só os termos de variância. Vamos fazer aquele mesmo processo. Pronto, já adiantei isso aqui. Posso também adiantar essa parte aqui. Aqui eu esqueci onde que vai calcular expandido. Deixa eu só ver a linha que eu usei aqui. Usei a coluna aí. Beleza. K. Ni efetivo. Copiar da outra, né? Deixa esse aqui. 95% CVR. Tá. Certeza expandida dividido pelo valor médio. Resultado aqui. Pronto, fiz uma ordem diferente agora. Vamos lá partir para as variáveis. Unidade. Mesma coisa, né? Massa, correção de massa, correção de massa, massa, correção de massa, correção de massa. Tipo. Apareceram em trinca, né? Então, A, B, B. A outra tara também é condição de repetibilidade. Então, A, calibração, resolução. Distribuição. Onde tem A é T-student. Onde tem calibração é normal. Onde tem resolução é a mesma e a mesma balança. Retangular. Beleza. Divisor. Normalmente, em T-student, se não tiver, a gente não estiver lidando com ruído, né? T-student 1, 1. Normal para calibração, aí eu vou deixar em branco.
Para você lembrar que tem um certificado para consultar. Retangular, sempre raiz de 3. Eu costumo deixar 2 aqui, mas não é só para fazer conta. Senão ele não faz. Beleza, você já consegue aí dar continuidade? Vamos ver. Incerteza padrão, como é que é? É meio intervalo dividido pelo divisor. Nós já fizemos várias e várias e várias vezes. É um dividido pelo outro, chama divisor. Não é à toa que chama divisor. Fica até mais didático, mais fácil e mais bonito. Se eu tivesse colocado aqui um K, aí tudo bem, aí gera dúvida, mas a palavra divisor é divisão. Tanto é que quando tem um, o valor que está aqui vai repetir aqui, porque ele já está na fórmula do desvio padrão, coisa que eu já falei. Os outros aqui não. Esse aqui também já vai estar. Derivada. Aqui não precisa pular, que é muito fácil, né? Então é 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Pronto. Quero ver quando chegar na hora de fazer derivada mesmo, que essa aqui é bem fácil. Agora chegou a pergunta-chave. O que é contribuição de incerteza? Então, incerteza vezes coeficiente. Grau de liberdade. Onde tem tipo A, deixe a preencher. Onde tem tipo A, deixa para preencher. Onde tem tipo B, nós colocamos lá 10 elevado a 5, né? Tanto faz. 10 elevado a 5. A gente faz isso para zerar a parcela do grau de liberdade, que é a coluna seguinte. Parcela do grau de liberdade. Essa aqui eu não vou perguntar, não, porque é sacanagem, né? Nós não vimos tantas vezes assim. Eu só pergunto coisa que eu já falei mais de 5 vezes. Parcela do grau de liberdade é a contribuição daquela variável elevada à 4ª potência sobre o próprio grau de liberdade. Isso nós estamos fazendo um modelo de 6 variáveis. Imagina para um de 20 variáveis, com covariância. Vai ficar legal. Beleza. Grau de liberdade efetivo. O que é? Incerteza padrão combinada elevada à 4ª potência sobre a soma de quem? Esse eu já falei. Obviamente que se eu fiz uma última coluna aqui, ela não vai ficar à toa, né? É dela mesmo. Cara, como é que calcula K? Isso aqui eu não vou perguntar, não. É a função do Excel INVT, que retorna o inverso da probabilidade T-student. Primeiro argumento é a probabilidade de significância, 0,05, que significa 5%. Grau de liberdade, eu acabei de calcular, ou de programar, né? Beleza. Aqui é a certeza expandida. Ué, como é que eu fiz aqui? Ah, tá, J95. Certeza padrão combinada multiplicada pelo K. Está pronto a programação desse modelo. É só entrar com o que você fez experimentalmente.